Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal da Nutrialine e hoje eu quero falar com vocês sobre gestação, sobre a importância da nutrição nessa fase imprescindível. Nós precisamos entender que a nutrição é indispensável, que ter um nutricionista durante a sua gestação fará toda a diferença para que a sua gestação seja mais saudável possível e o seu bebê nasça mais saudável, com muito mais vitalidade. E quando a gente fala dos cuidados, nós precisamos dividir a gestação em trimestres, em blocos, e entender que cada bloco tem uma importância muito grande, que nada é por acaso. Quando nós começamos entendendo o primeiro trimestre, ele é um reflexo de como é essa saúde da mulher antes. Por quê? A natureza ela é muito sábia. No primeiro trimestre, o bebê vai retirar das reservas da mãe, ou seja, o ferro é do que ela tem estocado, porque ele ainda não tem um sistema digestivo pronto. Ele vai utilizar as vitaminas da mãe, com isso a mãe fica mais cansada, mais sonolenta, pelo aumento do progesterona também tem alterações na energia, no humor, pode ter mais enjoos. Então a natureza sabe que se essa mãe ficar mais enjoada, pela alimentação ela não vai conseguir ter tudo que o bebê precisa. E por isso que vai ser usado da reserva. E é muito importante entender que se você planeja ser mãe, você precisa avaliar como está a sua ferritina, como está o seu ferro. Porque se você entrar numa gestação anêmica, as chances do seu bebê nascer anêmico é muito grande. E as chances dele se tornar poupador também. E aí é importante você entender, e vocês que planejam ser mães, ou que você está grávida, que não é somente o ácido fólico que deve ser suplementado no primeiro trimestre. Nós temos que suplementar dentro da sua necessidade os nutrientes conforme uma avaliação minuciosa de exames. E o plano alimentar? Os cuidados que devem ser feitos na gestação é nada de cafeína, cuidar com estratégias de detoxificação, uma vez que elas vão mexer com as toxinas e essas podem se acoplar, podem se colar na placenta e passar para o bebê, e isso pode gerar alterações neurais, então precisamos cuidar com isso. Depois, o segundo trimestre, a alimentação, ela é uma alimentação voltada para o controle glicêmico, porque a partir da 24ª semana é feito o exame de curva da glicose, aonde essa mãe pode ter um risco de ter diabetes gestacional. E essa alimentação, ela é uma alimentação com índice e uma carga glicêmica mais baixa, ou seja, uma absorção de carboidrato mais lenta. Junto, claro, com o exercício físico, quando ela puder fazer, é muito importante, e cuidar com a suplementação para melhorar toda essa parte de resistência à insulina, prevendo para não ter alterações. E um produto muito bom é esse, o Omon da Apriana, que tem o mio-inositol. Mio-inositol na gestação, principalmente no segundo trimestre, é um grande aliado para prevenir e melhorar essa conversão de glicose, prevenindo a resistência à insulina. No segundo trimestre, esse bebê já está formado, a gente já começa a aumentar a suplementação para que ele também vá recebendo, para no terceiro trimestre a gente pensar já num plano alimentar low food maps, que não tenha fermentação, uma vez que as cólicas de treinamento, as contrações de treinamento vão começar, e quando tiver essas cólicas ou gases que deixarem essa barriga mais dura, mais enrijecida, pode ser fator de risco para um parto antecipado. Como assim? Sim, dependendo do quanto tiver de gases, essa produção pode impactar nisso. Nós já começamos com uma alimentação que ajude o bebê a ter o máximo de sabores possíveis para que a sua introdução alimentar seja melhor. Então, é um plano alimentar com o máximo de sabores e alimentos diferentes, para que ele vá se habituando. É uma suplementação já pensando no parto com probióticos, com vitaminas, com nutrientes, para que essa cicatrização, caso seja cesárea, seja mais rápida, e se for parto normal, que auxilie ainda mais na produção de leite. Na 37ª semana em diante, pode-se incluir as tâmaras, que vão aumentar a ocitocina e ajudar na produção de leite. Depois, o bebê nasceu, e aí o que a gente faz? Vai continuar com a suplementação, que vai passar pelo leite materno, que vai ajudar também na melhora da recuperação da imunidade,
volta a produção dos hormônios quando essa introdução alimentar for feita, então as mamadas vão reduzir, a prolactina vai reduzir e com isso os hormônios vão voltando e essa nutrição já auxiliou na melhora do progesterona, do testosterona, do estradiol. É importante que essa mãe tenha um ótimo consumo de água e continue nos 3 primeiros meses pós o nascimento do bebê com uma alimentação mais low FODMAP, para que o bebê não tenha cólicas e assim ela consiga amamentar de uma forma tranquila, que o bebê vá conseguindo se nutrir super bem. Suplementação. Ômega 3 é imprescindível durante toda a gestação. No primeiro e no último trimestre é importante que seja um ômega com mais DHA e no segundo trimestre um que tenha mais EPA. Além disso, nós precisamos ir corrigindo as estratégias nutricionais conforme os sintomas vão surgindo. Se tem algum risco de pré-eclâmpsia, fazer a correção necessária com suplementos como magnésio, corrigir o sódio, melhorar a circulação. Nós temos muitas estratégias. Você vê que a nutrição ela tem um poder de auxiliar em cada sintoma e cada alteração e fazer com que esse bebê esteja extremamente saudável, que essa mãe tenha uma gestação tranquila, que possa ter a sua autonomia, que possa, após o parto, ter uma recuperação rápida e mais saúde. Esse é o nosso passo. Quanto mais a gente conseguir ter saúde, mais e mais vitalidade vamos ter. E se você é gestante, coloca aqui qual é a dúvida ou o que você já ouviu que você ficou na dúvida, porque é um ponto, é uma área em que muitos mitos, muitas, vamos usar a palavra assim, loucura se escuta. E aí se fica perdido. Meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu não vou? Então comenta aqui o que foi que você já escutou, que você ficou na dúvida e que você não sabe se é ou não verídico, para que eu possa te ajudar. E lembre-se, toda semana tem conteúdo aqui no canal para que eu possa te ajudar a ter mais saúde e vitalidade. Muito obrigada e nos vemos semana que vem.